senhora, a mulher, nossa, deixa a gente, todo mundo vai ensinar palestra, foi como você disse, não é? Na minha sala, tinha um moço, ele fazia engenharia na PUC, ele tinha 72 anos. Aí ele saiu, foi para a radiologia, mas um dia que era de graça, ele já era aposentado, tinha que criar e tal. Seu Carlos, primeiro estágio dele, IML, trabalhar com cadáver. Ele era motoqueiro desses de viajar pelo país, assim, e tal. E aí, aí fez reopção de curso. Hoje em dia tem como você trocar de curso. Aí ele fez reopção e ele foi para psicologia. Ou seja, ele já deve estar com 74, está fazendo psicologia dele tranquilo. Assim, os anos estão passando, ele está acrescentando conhecimento. Teve uma mulher da minha sala, Maria Doroteia, era concursada no fim de estava afim de aposentar, não era casada, não tinha filho. Pô, eu vou fazer uma coisa na minha vida. Foi lá, então o que esperou fazer. Cada um tem um objetivo. Ela queria passar tempo. Ela mesma falava que eu não queria trabalhar nada, ela queria passar tempo. Seu Carlos, ele ainda foi testar. Assim, eu acho que cada um tem um objetivo. Mas não é só passar tempo, uma pessoa de que sim. Sim. Conversar, uma palestra, nossa. É muito legal. Isso que eu aconselho, façam esforço, se tiverem oportunidade, se dediquem, façam cursinho pré-vestibular, fazer o Enem, pegar uma bolsa de 50%, 100%, dediquem mesmo, porque conhecimento... Continuar. Quanto? Pois Vai embora. Faculdade é muito caro. Se você quer fazer, você tem que fazer. Nem todos. Fazer o estágio lá. Quanto? Depende do curso também. Depende do curso mais barato, mais caro. Se eu fosse mais nobre, eu encarava o tecnólogo. Porque eu acho que a diferença de tempo é muito pouco, entendeu? Sim. Se alguém me perguntasse hoje, qual que eu faço? Técnico ou tecnólogo? Eu ia perguntar. Qual que é o tempo que você quer dedicar para entrar no mercado? Você quer gastar um pouco mais tempo para entrar mais tarde, um pouquinho? Faz tecnólogo. Você vai ter uma abrangência melhor, você vai conseguir ter um pouco dos cargos melhores. O salário melhor. Você quer entrar no mercado mais rápido, tá um pouco mais depressa? Faz técnico. Cada um tem um objetivo. Através do técnico, você fala de tecnólogo. Pode ser, tem um escadinho. Você dá uma força. Pessoal que o tecnólogo você o tecnólogo ele é mais acadêmico ainda. Mais aprofundado. Ele vai mais a fundo. Eu vejo que vantagem do tecnólogo é matéria de posicionamento. Por exemplo, eu dei posicionamento. Eu tive que dar muito mais assistência para explicar do que quando eu estava fazendo faculdade. Porque nem sempre o objetivo superior é preparar o tecnólogo para trabalhar com raio-x. Preparar o tecnólogo para fotografia. E deixar mais... O que não quer dizer que vocês não possam trabalhar com terapia, fotografia, sonância. Pode sim. Só que o tecnólogo ele faz mais a fundo, sabe? Abre um pouco mais de portas. Os tecnólogos não gostam de contratar mulheres, porque as mulheres, eu ia fazer essa pergunta no começo da aula, eu esqueci. Sim. Quero saber se é pertinente. A mulher engravida, desde o primeiro mês que a mulher engravida, ela tem que se afastar. Sim. Isso é verdade? Ela tem um desvio de função. Sim, porque ela, como está na período de gestação, ela não pode ficar exposta à radiação. Vocês vão ver isso lá em radiobiologia, vocês já devem ter visto na questão da lei de Bertonier, Tribot, de alguma coisa, da célula não ter maturidade, ser mais radiosensível, vocês devem ter visto isso. Então, uma criança, o feto, ele é mais radiosensível, digamos assim, a célula está em índice de multiplicação mais acelerado que um adulto, então a mulher tem que se afastar. O fato de radiologia não contratar a mulher, o peso disso é o mesmo peso que você acha no mercado, que a mulher tem menos espaço que os homens. Sim. Não é só porque é característica da radiologia, é característica do mercado.
sabe? Não posso falar que a mulher é menos contratada na radiologia porque ela por causa do filho. O mercado trabalha assim, infelizmente. Mas, e outra questão da minha preocupação também no mercado, que eu andei dando uma pesquisada, eles falam também, por exemplo, que o homem tem mais força quando ele vai fazer uma de uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem uma dificuldade, um peso maior, a mulher não aguenta pegar. Isso aí, eles falam, você acha que é não. Ó, o paciente, quando for lá fazer o raio-x, ele vai chegar com a enfermagem. Pelo menos um enfermeiro vai estar lá. É só você pedir ajuda para o enfermeiro. Uma cabeça, Mas a mulher, mente inteligente, ela trabalha mais que o braço. O mercado não tem um pouco de resistência entre as mulheres. Como qualquer outra área do mercado tem resistência com mulheres. Não posso falar que é só da radiologia. Por exemplo, a parte de mamografia, o posicionamento da mama da paciente no mamógrafo não é feito por um homem. São só mulheres. Quer dizer que eu não posso trabalhar com mamografia? Não. Posso trabalhar, né? Posso trabalhar em controle de qualidade, posso trabalhar em áreas correlatas ali dentro. Mas posicionamento, por exemplo, eu não posso. Por quê? A absorção do mercado masculino não. Então, assim, não quer dizer que, se forem colocar na balança, a quantidade de mulher que não é empregada pelo mercado e a quantidade de homem, né, é desigual. Não posso comparar um macro com um micro. Mas essa característica de não ter empregabilidade, de diferença de empregabilidade de mulher e homem, é no mercado todo. Então, eu não posso falar que é uma característica só da radiologia. Tá? Seria injustiça falar que é só da radiologia. Beleza? Sim? Eu parei na parte eu estava falando de tomografia, porque eu falei do volume, área, comprimento e massa. Se vocês viram... Ah, tá. Tinha gente que falou que não tinha visto. Quando você vai fazer uma radioterapia de um paciente, você tem que fazer uma parte de planejamento. Você pega uma radiografia, se for um sistema mais antigo, ou você pega uma tomografia ou uma ressonância, usualmente tomografia, e você vai pegar a tomografia e ver, olha, o tumor desse paciente está aqui, então eu vou fazer um volume do tumor e vou irradiar aquele volume. Que é a palestra do Cássio, quando ele fala do PTV, GTV, CTV, não sei se vocês vão lembrar. Essas são as designações dos volumes. Onde que isso entra aqui? Ó? Tem como você calcular o volume daquele tumor pela tomografia. Esse mesmo volume que, tecnicamente, a gente está passando aqui. Dá para ver? Quando eu fiz iniciação científica, eu trabalhei com um PET, só que o meu PET não era para humanos, era para camundongo. A gente conseguia circundar a área do tumor do camundongo, que usualmente ficava na perna, para saber a área daquele tumor, a mesma área que está aqui no nosso quadro. Sabe? Então, assim, esse conteúdo está dentro da nossa prática. Era só isso que eu queria comentar com vocês, só precisava contextualizar um pouco melhor. Depois eu comento com vocês, mostro a imagem do tomógrafo, bate aqui assim, mais ou menos. É uma bonitinho. O rato fica dentro de um lugar mais ou menos assim. É uma bonitinho. Mas é mesmo, é uma gracinha. Colocava um material radioativo dentro do camundongo, radiofármaco, e fazia imagem dele. Alguns tinham câncer de mama, outros chagas, outros estavam sem doença, para ver como é que funcionava o radiofármaco. O camundongo é horrível de questão de testes, né? Sim. Só que eu não mexia não, porque tinha camundongo que era nervoso, não estava afim de ganhar umas corrigidas de graça. Como é legal, né? Como a minha iniciação científica era controle de qualidade da imagem, então eu fui para controle de qualidade da imagem. Aí quando fazia imagem de ratinho, eu ficava lá no equipamento. Pode desembolar aí que a gente está ajudando. Encostar no rato? Limpar a gaiola, xixi no bolso? Sem chance. Bom, matéria. Tudo tem massa e ocupa espaço. É uma das definições aí de matéria. Qualquer coisa que tenha existência física ou real é matéria. Tá? Tudo que existe no universo conhecido manifesta-se como matéria ou energia. Porque a gente estava só definindo matéria, vocês poderiam pensar. E a luz? A luz não é matéria, mas ela é energia. Então,
O mundo ele tem essa relação. No entanto, que em Einstein, na teoria da relatividade, que a gente vai dar uma flertada, tem a fórmula dele de energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. O EMC ao quadrado, você já deve ter visto em algum lugar por aí. Essa matéria pode ser líquida, sólida ou gasosa, né? E eu vi essa imagem da praia aqui, tenho muita saudade, vontade, né? Esse sol que está fazendo de dia, feriado, abri meu Instagram, só tinha gente na praia. Exemplo aí pra gente: papel, madeira, ar, água, pedra, né? Bom, ainda dentro disso, substância e mistura. Substância, composição característica determinada a um conjunto definido de propriedades. A substância pode ser definida como simples ou composta. Ela é simples quando tem só um elemento químico, ou ela é composta quando tem vários elementos. Ela é simples quando você tem ouro. Quem aqui é casado? Ou casado? 1, 2, 3. 3 casados só? Quem que namora? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6. Quando os cônjuges casados foram lá pedir noivado, deu aquela aliança de ouro puro, era uma substância simples, só tinha ouro nela, não tinha nada outra coisa, só ouro. Por isso que foi caro, porque só tinha ouro. Quem está namorando e foi dar uma aliança de compromisso, comprou prata pura, prata, por isso que pagou caro, porque só tinha prata. Então, como é que a gente pode contextualizar isso na nossa área? Lá no reator na usina nuclear, você já ouviu falar de enriquecimento do urânio, sim? Beleza. Urânio 235 que é utilizado, só que tem urânio 238, tem outros tipos de urânio. E aí você separa: olha, eu quero só urânio 235 e aqui eu quero só urânio 238. Então, eu vou pegando um volume e pego só urânio 235. Depois pego outro volume, trago mais urânio 235. Pego outro volume de urânio 235. Então, eu estou enriquecendo o urânio. Estou fazendo um conjunto só de 235. Por quê? Porque ele é radioativo. Então, é como se a gente tivesse uma substância simples ali, só o urânio 235. Entendeu? Porque só tinha o urânio. Conseguiram pegar a ideia? Sim? Sim? Pessoal que está em casa? Sim. Sim. Beleza. Ou pode ser composta, quando você bebe água, H2, ou seja, tem dois hidrogênios, pode. Né? Então, exemplo: ouro, no caso do simples, ouro, mercúrio, ferro, zinco, composta, água, açúcar, sal de cozinha. Então, tem uma substância só? Simples. Tem mais de uma? Composta. E nós temos mistura. 2 ou mais substâncias agrupadas, onde a composição é variável e suas propriedades também. Por exemplo, o sangue. Sangue tem plasma, tem eritrócito, tem eritrócito com glóbulos vermelhos, o leucócito com glóbulos brancos e plaquetas. Sem contar os minerais, então tem muita coisa. Leite, que aí vai ter água, tem gordura, tem tanta de coisa. Ar, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem tanta coisa. Madeira, que eu vou ficar devendo, porque eu não sei a composição de madeira. Eu sei que é celulose, mas a composição eu não sei. Água com açúcar. Água, açúcar, C6H12O2. Não, C6H12O6. Aí tem carbono, hidrogênio e oxigênio no açúcar, por exemplo. Que no caso é a glicose. Eu quero passar esse vídeo aqui para vocês, que ele vai falar de substâncias simples e compostas, só que uma linguagem diferente. Eu sempre vou tentar trazer alguns vídeos para deixar um pouco mais dinâmico e tal. Eu sei que ficar ouvindo o professor o tempo todo meio que vicia, você fica parado ali, e aí vai falando, você vai ficando uma coisa estática ali. Então eu vou passar um vídeo para vocês. Antes de passar o vídeo, vou contar um caso para vocês. Eu tinha um professor na faculdade, chama Luiz Cláudio. E aí, ele era professor de ressonância magnética. Acho que é um modelo de imagem mais difícil que eu acho, assim, no contexto geral, para entender. E aí, uma vez ele virou para mim
Ele falou assim, ele tinha dado uma lista igual o day de modelatona, para vocês fazerem, só que ele queria corrigir na sala. No nosso caso, a gente vai ver isso lá no final do semestre. Aí eu falei, Guilherme, responde a 3 para mim. Peguei minha folhinha, li a resposta, já li pensando se estou errado. Eu estava perto do Luiz. Eu não podia falar que um mais um era 2, mas eu estava perto do Luiz e eu sabia que eu estava errado, porque o Luiz era o Luiz. E eu sou assim, né? O Luiz é muito foda na área dele. Aí eu comecei a ler a resposta. Ele olhou para mim e parou, ficou olhando fixado assim. Eu falei, agora passou. Não, vou embora. Não, a hora que ele desviar o olhar, eu estou levantando para ver se eu vou ali, ó. Vou vazar. E ele tinha essa mania de ficar olhando fixado, assim, viajando na sua cara. Depois ele virava e falava, fantástico. Eles davam uma vontade de pegar ele e bater, mas aí nós, para não fazer isso ali, quando a turma formou, nós colocamos de parabéns, tipo assim, homenageado. E ele fazia isso sempre, só que ele sempre pegava as pessoas, porque ninguém não sabia quando ele fazia. E isso quebrava o ritmo da aula, porque ele pegava ressonância, no maior índice de complexidade, ele fazia ficar fácil. Ele é muito, muito bom. Muito, muito bom. E aí a gente ficava nessa coisa viciada, de ficar olhando o professor o tempo todo, falando. E a fala dele é tranquila, tranquila, sem aquela coisa de educação e tal. E aí quando ele fazia isso, eu falei, nossa, ele falou fantástico. Minhas pernas estavam, sabe quando alguém perguntou uma coisa e você começa a ficar quente? A perna você não consegue sentir, mas quando ele terminou, falou fantástico. Eu já estava meio quase taquicárdico, quente e com as pernas bambas. Falei, agora passou. Aí eu olhei pra cara e falei, pô, isso pra mim vai regaço. Porque eu achei que ele estivesse totalmente errado. Aí nessas brincadeiras ele sempre quebra o ritmo da aula. E aí quando todo mundo volta pro conteúdo, volta super ligado. Porque ele quebra, assim, só ele sabe fazer. Então é muito legal. Tomara que vocês tenham alguma palestra, coisa tipo que vocês possam ter alguma aula dele. Ele não tem aula no YouTube, infelizmente. Bom, para o pessoal que está em casa, eles vão assistir junto com a gente, eu vou começar o vídeo, vou pausar e vocês vão me falar como é que está o volume aí para vocês, beleza? Ok. Fala, estudante, Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje são as substâncias simples e compostas. Pessoal que está em casa, como é que está o volume? Tranquilo. Tá bom. Tá tranquilo. Fala, estudante, Diogo Lopes, mais uma aula de Química, e o tema da nossa aula de hoje são as substâncias simples e compostas. Substâncias simples e compostas. Como é que eu posso desenvolver ou determinar a classificação para esses tipos de substâncias? Como é que eu faço para identificar esse tipo de substância, principalmente em um exercício, numa prova? Na realidade, existem dois métodos extremamente simples que eu posso utilizar para diferenciar esse tipo de substância. Um deles, através da utilização da fórmula química da substância, ou se não, utilizando a representação didática do modelo de Dalton. Então essas são as duas formas que nós temos para diferenciar uma substância simples de uma composta. Agora, o que vem a ser, antes de mais nada, uma substância simples? Substância simples é a substância formada apenas por um elemento químico. Então esse é o primeiro aspecto que eu tenho que saber. É uma substância formada por um elemento químico. Logo, se eu for reconhecer esse tipo de substância pela fórmula, o que eu tenho que lembrar? Que eu vou ver na fórmula da substância apenas um elemento. Diogo, me dá alguns exemplos. Então, exemplo, estanho, ferro, prata. A partir do instante em que eu te forneci apenas a sigla do elemento químico, automaticamente eu estou te fornecendo a fórmula
de uma substância simples. Então, identifiquei de uma forma bem simples, bem fácil. Outra possibilidade são fórmulas onde nós temos a presença de atomicidades diferentes. Diogo, o que é isso? Exemplo, eu tenho aqui o elemento oxigênio com 2 átomos, flúor com 2 átomos e o enxofre com 2 átomos. Então eu tenho o mesmo elemento químico, só que com uma atomicidade maior. Como eu tenho apenas um único elemento químico na composição dessa formulação, isso quer dizer que essas fórmulas continuam representando substâncias simples. Então é dessa forma que eu vou reconhecer e que eu vou identificar uma substância simples. Já usando aí didaticamente o modelo de Dalton, como é que funciona? Se eu tenho esferas iguais, 2 esferas azuis. Isso quer dizer que essas 2 esferas juntas formam uma substância simples. Representaria, por exemplo, um F2. Eu tenho 2 átomos iguais, ou seja, 2 átomos do mesmo elemento. Se é o mesmo elemento, forma uma substância simples. Então não importa a quantidade de átomos que estão formando aquela molécula. Se eles são iguais, representa um único elemento químico, o que caracteriza uma substância simples. Agora, o que vem a ser a substância composta? A composta, ela já vai ter na sua composição, no mínimo 2 elementos químicos diferentes. Então, para eu reconhecer a substância composta, eu tenho que enxergar na sua fórmula 2 elementos diferentes. Diogo, me dá um exemplo. Exemplos clássicos. O cloreto de sódio, onde eu tenho aí o elemento sódio e cloro, 2 elementos, substância composta. Ou, se não, a fórmula da glicose, C6H12O6, 3 elementos químicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, 3 elementos, substância composta. Então é dessa maneira que eu vou identificar uma substância composta. Se somente se, na fórmula da substância, nós tivermos no mínimo 2 elementos químicos completamente diferentes. E a mesma coisa eu vou observar no modelo didático de Dalton. Por quê, Diogo? Porque se você observar, nessa composição molecular, eu tenho átomos diferentes. Se eu tenho átomos diferentes, isso quer dizer que são átomos de elementos químicos diferentes. Então eu tenho o elemento X e o elemento Y, 2 elementos, substância composta. Aqui, mais uma vez, 2 elementos químicos diferentes, logo eu tenho a presença de uma substância composta. Então eu posso identificar ou reconhecer as substâncias simples ou compostas ou utilizando a fórmula química ou, se não, utilizando didaticamente o modelo de Dalton. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha aprendido. Curta, compartilhe. Bom, pegaram aí? Não dormiram com vídeo, não? Não. É porque usualmente quem senta atrás tem apoio aqui em cima. Aí você encosta no meu vídeo e aí já era. Se você trabalhou o dia inteiro e tá cansado, o cara vai estar fazendo tudo letra ali. Bom, tá vendo? Tem muita coisa no YouTube. Caso vocês precisem, vocês vão conseguir ter bastante auxílio. Corpo e objeto. Deixa eu ver as horas mesmo. 23. Acho que dá para terminar essa parte aqui e a gente libera vocês que estão com a carinha, tipo assim, a pessoa estava louca. Então, vou seguir aqui. Corpo. Quantidade limitada de matéria. Exemplo, um bloco de gelo, uma barra de ouro. Vocês têm todo cheio de barra de ouro em casa, você sabe que a barra tem as limitações dela. Sim? Lembrei do Silvio Santos agora, com as barras de ouro de vale mais que dinheiro. Tipo isso. Objeto. Os corpos trabalhados e com certo uso são chamados de objetos. Uma barra de ouro, que é um corpo, pode ser transformada em anel e um brinco, que é um objeto. Então, quando vocês casaram, ganharam a aliança de ouro puro, vocês tinham um corpo e virou um objeto.
Então, vocês ganharam o objeto do corpo. Então, o anel de ouro é o objeto do corpo da plaqueta de ouro. Beleza? Fenômenos químicos e físicos, que foi o que o autor comentou no início da aula. Fenômeno químico, ou melhor, deixa eu ver quanto tempo que é o vídeo desse cara aqui do fenômeno físico-químico. Porque se ele for muito grande, vai extrapolar, e aí vocês vão me jogar daqui de cima. Nove minutos. Eu acho que vocês vão me jogar aqui de cima. Vocês segurar a onda aí, só para eu passar esse vídeo depois. Dá para ir? Beleza. Bom, dentro de fenômenos químicos e físicos, o fenômeno químico tem transformação da matéria com alteração da sua composição. Por exemplo, combustão de um gás, a queima de um gás, ou quando estão na cozinha fazendo comida, então o gás está tendo uma transformação química. Ou a combustão de uma madeira, né, quando vocês estão lá fazendo churrasco, domingo, você coloca a madeira antes do carvão para poder fazer o fundo, transformação química. Formação de ferrugem, faca, essas facas velhas que a gente tem em casa, sempre que a gente compra, você lava ela e deixa na negócio de secar. Se for plano, aí a poça de água fica assim rapidinho tem enferrujada. Aí quando você vai usar, você tem que lavar com a bucha e você não consumir ferrugem. Pois é. Então, tudo transformação química. Transformação física, né? Fenômenos físicos. Reflexão da luz, né? Solidificação da água, ebulição do álcool etílico. Então, são exemplos. Por exemplo, quando vocês estão lá no quarto e vocês arrumando para sair, como rolê de final de semana, eles estão lá naquele espelho, tipo, o dia que vocês olham para o espelho, você consegue ver a luz que está batendo ali, ó, por causa disso. Então, a própria luz, eu só consigo ver vocês por causa da luz. Se tivesse sem luz, tudo escuro. Então, toda essa relação é de fenômeno físico. Deixa eu passar o vídeo agora. Fala, estudante! Diogo Lopes com mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje são os fenômenos físicos. Pessoal de casa, está de boa com o áudio? Esse áudio vem mais alto que o outro. Tranquilo. Beleza. Físicos e químicos. Na aula de hoje, o nosso objetivo é compreender qual seria a diferença entre os fenômenos físicos e químicos. Agora, antes de mais nada, eu preciso entender que fenômeno é basicamente tudo aquilo que acontece. Então, tudo o que ocorre é um fenômeno. Só que essa ocorrência, ela pode estar relacionada a dois aspectos diferentes. Ou eu tenho uma ocorrência física, ou eu tenho uma ocorrência química. E é nesse aspecto que nós vamos estar trabalhando na aula de hoje, para te ajudar a identificar quando um fenômeno físico ou um fenômeno químico está acontecendo. Mas o que seria um fenômeno físico? Fenômeno físico é aquele fenômeno onde eu não tenho alteração da composição, ou seja, eu não tenho alteração das substâncias que formam aquele material. Aqui eu tenho alguns exemplos de observações que eu posso realizar para indicar se aconteceu ou não um fenômeno físico. Então eu tenho, se houve alteração na mudança de estado, ou seja, de sólido para líquido, líquido para sólido, de forma mais precisa, se aconteceu uma fusão, uma solidificação, uma vaporização. Aí você fala, Diogo, eu não lembro o que é isso. Fusão é a passagem do sólido para o líquido, enquanto que a vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Já a condensação é a passagem do gasoso para o líquido, enquanto que a solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E fechando as transformações físicas, eu tenho a passagem do sólido
para o gás ou do gás para o sólido, onde eu posso ilustrar isso tudo com o nome sublimação. Então, se houve alguma transformação física, eu digo que o fenômeno ocorrido é um fenômeno físico. Ou ainda, uma simples alteração no formato da matéria. Então, se houve apenas uma alteração no formato da matéria, nós temos a certeza de que houve a ocorrência de um fenômeno físico. Agora, para que você entenda de uma forma melhor ainda, nós vamos, nesse momento, para alguns exemplos práticos. Um exemplo de fenômeno físico seria eu alterar o formato do papel alumínio. Então, quando eu estou rasgando um material ou mesmo amassando esse material, eu não estou alterando a composição química dele. Logo, isso seria um exemplo de um fenômeno físico. Outro exemplo de fenômeno físico seria o ato de dissolver o cloreto de sódio em água. Quando eu estou adicionando o sal na água, apenas está acontecendo a dissolução do mesmo. Logo, como houve apenas a dissolução, não temos a mudança na composição de nenhum dos materiais. Logo, eu tenho um fenômeno físico. Mais um exemplo de fenômeno físico seria o ato de gotejar corante na água. Eu não posso confundir esse procedimento com mudança de coloração, porque afinal de contas, o que está prevalecendo aqui é a coloração do corante. Logo, a água não alterou de cor, e sim eu tenho a cor do corante prevalecendo na água. Logo, trata-se de um fenômeno físico. Agora, qual que é a diferença de um fenômeno químico para um fenômeno físico? A diferença é uma só. No fenômeno químico, eu tenho alteração na composição do material. Então, as substâncias que eu tenho antes da realização do fenômeno, elas são diferentes após a realização do fenômeno, após a ocorrência do fenômeno. Agora, de que forma eu posso observar e comprovar que um fenômeno químico está acontecendo? Aqui eu tenho alguns exemplos de modificações que podem acontecer, onde ao observar essas ocorrências, eu tenho a certeza de que um fenômeno químico está acontecendo. Exemplo, mudança de cor. Se houve a mudança de cor durante a ocorrência do fenômeno, eu tenho a certeza de que trata-se de um fenômeno químico. Se houve a formação de fumaça, seja ela branca ou enegrecida, eu tenho a certeza de que está acontecendo um fenômeno químico. Se houve a formação de um sólido, como assim? Eu pego dois líquidos e misturo esses dois líquidos, e o resultado disso é a formação de um material sólido que não existia até então. Então isso remete à ocorrência de um fenômeno químico. Além disso, um aquecimento espontâneo. Eu faço uma mistura e o resultado disso é um aquecimento totalmente espontâneo. Eu não estou utilizando uma fonte de calor. Então, se acontece esse aquecimento espontâneo, automaticamente eu tenho a ideia, a noção de que está acontecendo um fenômeno químico. E por fim, a efervescência, que seria o borbulhamento. Então, se eu tenho um borbulhamento ao misturar materiais, por exemplo, eu tenho a indicação de que está acontecendo um fenômeno químico. Agora, mais uma vez, para fixar isso, vamos para alguns exemplos aí da ocorrência de alguns fenômenos químicos. Um exemplo de fenômeno químico seria a efervescência, onde eu tenho a adição do comprimido que é sólido em água, que é um líquido. E quando eu faço isso, eu tenho a produção, a formação de um gás, que até então não existia na mistura que eu estava realizando. Então, quando eu tenho a produção deste gás, automaticamente eu tenho uma efervescência. Efervescência significa fenômeno químico. Outro exemplo de fenômeno químico seria a adição de pedaços de alumínio em uma certa quantidade de ácido muriático ou ácido clorídrico.
Quando eu faço esse procedimento, eu vou perceber a formação de dois aspectos do fenômeno químico. Um deles, a formação de fumaça, e o outro, a mudança de cor. Então vamos lá. Você vai ver a formação da fumaça e automaticamente a mudança da coloração no experimento. Logo, trata-se de um fenômeno químico. Outro exemplo de fenômeno químico seria o procedimento de adicionarmos uma certa quantidade de soda cáustica ou hidróxido de sódio em água para realizar a sua dissolução. Então eu vou ter aqui inicialmente a dissolução do hidróxido de sódio ou da soda cáustica em água. No becker à esquerda nós temos a presença de ácido muriático, que é o ácido clorídrico, e você vai observar que quando nós adicionarmos o ácido muriático sobre a soda cáustica dissolvida em água, nós vamos ter uma reação química, ou seja, um fenômeno químico, onde o aquecimento ele vai ser percebido de forma extremamente simples. Esse borbulhamento indica que a água está sofrendo uma fervura. Então, quanto mais ácido eu adiciono, mais a fervura vai acontecer. Logo, isso indica que está acontecendo um aquecimento na minha mistura. Então, trata-se de um fenômeno químico. Então, estudante, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você realmente tenha... Eu acho que ia dar perto de orientação da cáustica. Não, deu bom pro cara. Bom, estão todos dispensados, pessoal de casa também. Hoje é terça, então até quinta-feira, se Deus quiser. Até mais para vocês que estão em casa. Até mais. Com Deus, turma. Com Deus, boa noite. Eu vou trabalhar um pouquinho. Boa noite. Alguém tem que trabalhar, né, Isabel? Né? Alguém tem que trabalhar, né? Até mais para vocês. Tchau.